Boa tarde, pessoal. Nós somos do grupo Gente Educada Debatendo Evolução do Facebook. Você está convidado a participar do nosso grupo, enviando sugestões, questões e respondendo as suas dúvidas. Nós representamos o criacionismo, que compreende, uma multidisciplinariedade de matérias com as quais se defende as origens da vida humana, do planeta, se defende as ciências das nossas origens. Eu venho aqui hoje apresentar a vocês a tese que eu desenvolvi chamada Paleontologia do T. Dentro do criacionismo, nós podemos distinguir que existem essa parte alaranjada, que seria a parte científica do criacionismo, e a parte azul e amarela são ideologias, tanto naturalistas ateias quanto ideologias religiosas. O criacionismo e o evolucionismo, eles não se diferenciam muito no aspecto biológico, eles se diferenciam muito no aspecto histórico. Como você pode ver, esse tanto de galhos pequenininhos são árvores de biodiversidade advindas de vários tipos básicos ancestrais. Esse é o criacionismo, a nível biológico. A nível evolucionista, todos os galhos se unem a um tronco somente, ou seja, ancestralidade totalmente comum. A nível biológico é só essa diferença que existe entre o criacionismo e o evolucionismo. Agora nós vemos aí o registro fóssil. O registro fóssil extinguiu quase tudo que existia de seres vivos, de famílias fósseis. 1% dos clados familiares gerou 10 a 50 milhões de espécies que nós vemos hoje. Então é um quadro assim que o criacionismo interpreta como muito catastrófico. Várias extinções, vários asteroides, várias sedimentações e várias formações geológicas catastróficas combinam muito com esse quadro. Nós apresentamos esse livro aí, o livro Texto Crítico, escrito por 10 cientistas alemães. Eles vão mostrar o que a evolução tem de verdade, onde que ela extrapola e qual que é a alternativa criacionista para essas extrapolações. É o livro que está na 6ª edição, foi candidato a ser didático na Alemanha, não sei se já é didático na Alemanha, mas é um livro muito bem escrito, com muitas boas referências do trabalho criacionista no mundo. Em suma, uma coisa importante a citar é que o criacionismo ele acredita na biomodificação, na chamada evolução no sentido técnico, só uma modificação, mas com limites. Então, os limites desde Darwin são observados. E nós percebemos, até com os cachorros, do lobo veio um monte de raças de cachorro, de cães, do Canidae. E assim também ocorre com várias outras linhagens, onde tem um tipo básico ancestral gerando uma série de diferenças. A evolução ou biomodificação tem muitos motores. Não é só a seleção natural, tem deriva genética, sistema imunológico, energias, mutações e muitos outros. A paleontologia do T que defendemos, ela vai mostrar uma vasta taxonomia de biodiversidade hoje, uma grande taxonomia dos fósseis recentes, do Pleistoceno para cá, e uma extinção dos poucos fósseis nas espécies taxonômicas que existiam no passado, sem um zoom, sem uma gradação de perda. Pelo contrário, a gente tem mais espécies lá na base da coluna geológica que é cá em cima. E isso combina muito com a proporção, 95% dos fósseis são animais marinhos. Então, o Kurt Wise defendeu aí uma tese de doutorado em Harvard em paleontologia mostrando isso. Esse próximo quadro vai mostrar 95% total dos fósseis são de animais marinhos, 5% restantes são algas e plantas e tal, como você pode ver aí no quadro. Uma tese de doutoramento em Harvard apresentando isso. Então a gente vê uma imagem de 10 a 50 milhões de espécies hoje e pouquíssimas espécies até o Pleistoceno. A gente não está contabilizando aí os fósseis mais recentes.
Esse quadro aí é o quadro que tenta resumir a paleontologia do T. Você pode ver que a partir do Pleistoceno nós temos, a partir de 1% das espécies que sobreviveram ao catastrofismo da coluna geológica, a formação de 10 a 50 milhões de espécies. Se não houvesse catastrofismo na coluna geológica toda, tinha um zoom, essa linha azul aí, tinha uma gradação de crescimento do número taxonômico de espécies, mas não tem zoom. Tem uma formação abrupta, uma explosão de biodiversidade a partir do Pleistoceno, né? Então isso aí demonstra que houve realmente uma catástrofe, sepultou um planeta, e não que tinha muitos tipos básicos ancestrais, dos quais sobreviveram alguns que geraram toda essa biodiversidade que tem hoje aí, que foi o pouco que sobreviveu dos muitos que existiram. Então o pessoal fala aí que pontualismo, né, que no registro fóssil não tem transicionais, o criacionismo vivia atacando o evolucionismo, falando que não tinha transicionais, e os paleontólogos ficavam loucos atrás de espécies transicionais e montar quadro e deduzir isso e aquilo, até que chegou Gold e o Dredge e acabou com a festa. Falou, não, o registro fóssil não tem graduação, coisíssima nenhuma, tem saltacionismo, né? Então uma espécie já vira outra, já parece uma outra bem diferente. Por quê? Aí ele vai e justifica falando que as espécies na moda, estase, é que apareceriam no registro fóssil. As coitadinhas que estavam em transição, quase nunca se acha elas. Mentira, porque se você tem uma catástrofe grandona, com alta taxa sedimentar, capaz de sepultar grande parte da biodiversidade, você fotografa tudo, as na moda, as fora da moda. Então eu penso que o pontualismo é furado. Muita gente também pensa isso. Então esse quadro aí, desse motoqueiro aí, demonstra que a biologia evolutiva está muito bem na área de hoje, de avaliar as biomodificações hoje, pela seleção natural, pela deriva genética, as subespeciações, epigenética, influência do sistema imunológico, de energias, de mutações, para poder variar e modificar as espécies dentro de certos limites muito claros que a gente vai ver mais na frente. Mas em termos de falar que esse 1% que sobreviveu e gerou toda essa biodiversidade hoje, falar que isso ocorreu no passado, não tem base alguma. Não tem número taxonômico fóssil, não tem transicionalidade, não tem nada. Então ela está fundamentada no vazio, né? Como essa figura aí desse motoqueiro aí que eu fiz, para exemplificar a situação da teoria da evolução, que está muito bem em cima, né? Aqui na atualidade, do Pleistoceno para cá, está muito bem documentado. Mas do Pleistoceno até o Cambriano é um completo vazio, tem uma haste fininha aí que não dá para equilibrar. Não dá para equilibrar nem esse gordinho aí da foto. Além disso, a gente ainda pode mencionar a questão matemática, né? A lei de probabilidade. Se eu tenho vários 543 milhões de anos de acúmulo de espécies, de muitas famílias e tal, e está tudo enterrado debaixo da terra, alguns vão erodindo e tal, qual que é a probabilidade de eu achar, em termos de diferenciação taxonômica, classificatória, qual que é a probabilidade matemática de eu achar esses fósseis debaixo da terra? Eu vou achar muitos repetidos ou muitos diferenciados, né? Se você for num local só, você vai
ter muito repetido ou muita diferenciação nos 543 milhões de anos, uma vez que as espécies se variam pra caramba. Você tem as espécies se modificando o tempo todo. Então a probabilidade de eu encontrar diferentes é muito grande. E o que se observa nos achados fósseis é um padrão de repetição das mesmas espécies. Então, por mais que o biólogo, o paleontólogo, fica doido para achar uma coisa diferente, colocar lá, ó, eu que descobri espécie tal. Mas mesmo assim, a pobreza taxonômica é muito grande. 50 milhões de espécies classificadas, trilhões de habitantes da Terra, né? E temos nos 543 milhões de anos apenas umas centenazinhas de milhares de espécies. Então essa disparidade, essa contrariedade, ela mostra que a gente tem na verdade, ancestrais básicos, a maioria foi extinta, né, dessa biodiversidade toda que é o comportamento evolutivo das espécies que Darwin observou, muito bem observado, e apostou lá no mundo fóssil, só que o mundo fóssil revela muito mais um dilúvio, um sepultamento do planeta, do que as espécies vivendo, evoluindo, se adaptando, sobrevivendo, igual está acontecendo de uns tempos para cá. Por falar em dilúvio, o que desencadeou o dilúvio? Pode ter sido desencadeador do dilúvio foram os asteroides, conforme o Dr. Naor, o Dr. Chaldwick, Snelling e muitos outros geólogos pelo mundo afora defendem. Coffin e alguns outros. Então, tem muitas marcas de grandes asteroides que impactaram a Terra e geraram ondas gigantescas, tsunamis que varreram a face da Terra várias vezes, gerando erosões abruptas, gerando erosões, transportes, sedimentações, que correspondem a muitos cenários catastróficos que a gente vê na face da Terra inteira, né? Então a gente tem a hipótese de asteroides que marcaram a extinção lá do Cambriano, do Ortoviano, Permiano, do Triássico, podem ser muito bem explicadas por uma sucessão de asteroides que impactaram a Terra em um determinado momento comum. E aí as lendas bíblicas e 273 lendas arqueológicas de todas as nações, na China, no Egito, tudo quanto é índio, espalhado pelo mundo, fala de uma grande catástrofe que matou quase todo mundo e deixou pouquíssimos sobreviventes. Então a lenda de Noé, eles falam que ela é copiada do Gilgamesh, outros falam que foi de lá, copiou daqui, ninguém sabe. Parece que existe uma certa situação comum nas lendas antigas, onde tem estudos que falam que até 42% de semelhança havia nos relatos arqueológicos relacionados ao dilúvio ou a uma sucessão de catástrofes. E as marcas dessas imensas e gigantescas catástrofes estão espalhadas no planeta de uma maneira interessante que demonstra que elas aconteceram, e também existe como evidenciar que elas foram recentes, elas não estão na antiguidade assim. Existe 1001 maneiras de mostrar que essas grandes catástrofes elas são contemporâneas umas às outras. Você tem a sedimentação em plano paralelo, você tem a formação de imensos turbiditos que se formaram rochas posteriormente, você tem muitos
evidências, por exemplo, de cachoeiras. As rochas das cachoeiras estão sendo impactadas por águas, mas não estão sofrendo uma erosão compatível a esse tempo todo. Então a gente percebe que esses asteroides podem ter desencadearam com certeza uma erosão fortíssima, né? Ondas aí, marés aí viajando a 900 quilômetros por hora, com pedras incandescentes, rochas, virando tipo uma broca aí, saindo rasgando tudo que vê na frente, sepultando florestas inteiras, né, criando turbiditos imensos, desbarrancando ali no talude e formando grandes formações geológicas, segregando materiais. Você vê muito na coluna geológica, o que falta numa coluna geológica sobra na outra. Tipo assim, falta material orgânico para alimentar os dinossauros lá no Jurássico, né? Mas sobra no Carbonífero. Tem muito material orgânico concentrado no Carbonífero. Isso é muito mais bem explicado pela segregação de materiais orgânicos que, numa movimentação das águas, Bertholdt, o geólogo francês, ele evidencia isso muito claramente. Numa movimentação, a água vai separando partículas automaticamente, né? Pelos fatores físico-químicos de cada um, ela vai fazendo uma separação. Quanto mais longo for o transporte, uma coisa rola mais, outra coisa rola menos, e elas vão, uma flutua de um jeito, outra flutua do outro, a coisa vai se organizando hidrodinamicamente. O Bertholdt e Schlumberger e outros geólogos falam disso. Então, o modelo de sucessivas catástrofes, que foi do pai da geologia, desprezado por Darwin, quando ele apostou todas as suas fichas aí no laio, ele estragou a geologia apostando as fichas no laio e no uniformismo dele. Agora, a geologia tem se voltado ao catastrofismo. E existem muitos questionamentos aí da geocronologia, né? Igual eu cito aqui, o Robert Gentry encontrou halos de polônio em rochas graníticas primordiais. Ou seja, o halo não apareceria ali se a rocha não tivesse solidificado em menos de 300 graus e em menos de 3 minutos. Então, quando ele achou esses halos sem ascendência da cadeia de urânio-chumbo, então ele demonstrou com isso que todo o descaimento radioativo, que é a base da cronologia da idade da Terra, foi para o espaço. Ele encontrou um momento na história, que não se sabe qual que tudo mudou, que houve um descaimento, as rochas foram formadas, e já foram formadas, vamos dizer assim, velhas, né? Porque já o halo de polônio não tem ancestralidade de outros halos radioativos da cadeia urânio-chumbo. Então, existem essas evidências. Tem o Dr. Baumgarten também, que ele encontrou quantidade que se encontra nos óleos, nos petróleos, quantidade de carbono 14 datável nesses materiais que se julga ser antigo. Aí o pessoal fala assim, não, isso foi contaminação. Ele foi e testou até no diamante incontaminável e também encontrou lá 40 mil anos, 60 mil anos, né? Então diminuindo idades de 500 milhões de anos para 40 mil anos. Não quer dizer que a Terra tenha 40 mil anos, mas quer dizer que as datações radiométricas elas entram em choque com outras datações. Então você encontra aí também muitas coincidências demonstrando que o dilúvio é uma grande verdade, né? Você tem a árvore mais velha do mundo, a idade do dilúvio. Você tem o coral mais velho, a idade do dilúvio, né? Você tem um monte de coincidências aí apontando para o que a Bíblia diz. Só que o povo odeia a Bíblia, odeia Deus, não quer saber de nada que seja da Bíblia. Eles querem defender o que eles chamam de científico, mas na verdade estão querendo defender o ateísmo, para eles poderem fazer o que quiser no mundo e não ter compromisso moral com Deus, né? Isso é que Paulo falou lá em Romanos 1 e acontece até hoje. Então o pessoal enxerga aí que tem um design inteligente construindo as coisas, mas não quer saber disso. Eles querem saber de que a coisa surgiu naturalmente. Então, na verdade,
por trás dessa discussão toda, na minha opinião, um ódio a Deus, à Bíblia, ao judeu, ao cristianismo, o anticristo. O povo adora o anticristo Nietzsche e odeia o Cristo, vamos dizer assim. Eu acho bonitinho o Cristo, mas não quer saber de seguir ele. Então eu acho que tem uma coisa mais espiritual aí, não é científica essa discussão muito não. Quando você parte para a ciência, você vê que a gente tem muitas razões para defender a Bíblia, mas o povo fica sem resposta, começa a te perseguir, começa a te atacar, mas no final não tem como sair dessas e de outras questões que eu tenho levantado. Eu não tenho encontrado respostas, refutações à altura. Caso você que está me escutando queira me refutar, faça favor, eu responderei com prazer qualquer discussão aí que houver. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês.